Apocalipse 13, 1. Todo mundo achou? E vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com os pés como de urso, boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Esses 2 versículos. Eu queria que alguém lesse numa versão mais atual. Se alguém tiver. Hoje eu não é atual. Não é atual não. Pode ler, não. Eita, é na voz, né? Vi então uma fera que subia do mar. Tinha 10 chifres e 7 cabeças. Em cima dos chifres havia 10 diademas, e sobre as cabeças o nome blasfemo. A fera que eu vi parecia uma pantera. Seus pés eram como os de um urso, sua boca como a boca de um leão. Então o dragão entregou à fera sua força e seu trono juntamente com o grande poder. Certo. Bom, esses animais aí que são citados na visão, eles são símbolos de antigos impérios, até que tinham vigorado na Terra, né, até o tempo do Império Romano, que é o tempo onde esse livro foi escrito. O leopardo é o símbolo do Império Grego, o urso, símbolo do Império Persa, e o leão, símbolo do Império Babilônico, né? Então significava que esse animal seria um império também, né? Seria um império significa alguém que quer governar além das suas fronteiras, né? Todo mundo que começa a querer fazer conquistas fora das suas fronteiras, e ele consegue, né? E então ele se diz que ele é um imperador, que é um império, né? Quando o livro do Apocalipse foi escrito, eles estavam no Império Romano, tá? Então a visão dizia que surgiria um governante, né? Um homem muito poderoso, que receberia o seu poder do próprio Satanás, né? Aquilo que Satanás tentou oferecer para Jesus na tentação do deserto, né? Esses reinos, uma das tentações, o Satanás levou Jesus num alto monte, né? E mostrou todos os reinos do mundo. Eu falei, se você me adorar, eu te darei todos esses reinos, né? E Jesus falou, vai de Satanás, só o Senhor adorarás, só Ele prestarás culto. Aquilo que ele ofereceu a Jesus, que Jesus obviamente recusou, porque na verdade era dele, Satanás tomou por usurpação. Sabendo que a resposta Ele foi tentar Jesus na sua humanidade, né? Entende? Mas aquilo tudo pertencia a Deus. Ele mesmo sabia disso, mas ele foi tentar Jesus na sua humanidade, achando que Jesus poderia ter que ele teria a chance de crescer a ganância, né? No coração de Jesus, e obviamente não. Mas o que ele ofereceu a Jesus, ele dará a outro no fim, tá? Todos os reinos do mundo e a glória deles e o poder. Tudo que ele usurpou, que ele tomou, que ficou sendo, vamos dizer assim, dele, né, de uma certa maneira, que ele exerceu domínio sobre todos aqueles reinos, então ele vai entregar a uma pessoa, a uma personalidade. Por que eu estou falando do anticristo se o assunto seria uma guerra, né, iminente? Porque eu já expliquei para vocês que seria essa guerra que daria a oportunidade do surgimento de uma liderança mundial.
exatamente o medo de uma guerra mundial. Entende? Gente, eu acredito, eu chamaria isso até de um conflito, pode haver um conflito nuclear. Mas eu não acredito numa guerra nuclear, porque uma guerra nuclear eliminaria o planeta, acabaria com o planeta. E nem o anticristo vai querer isso. Entende? Ninguém vai querer. A nova ordem mundial não quer isso. Ninguém quer isso. Ninguém quer destruir o planeta. Eles querem dominar o planeta, não acabar com ele. Então, gente, essa guerra, uma guerra nuclear mesmo, atingiria proporções inimagináveis de destruição. Acabaria com o planeta. Destruiria, acabaria com a vida na Terra. Entende? Nos anos 70, isso já faz mais de 40 anos, foi feita uma pesquisa, né, principalmente nas nações que têm armas nucleares, isso há 40 anos atrás, nos anos 70. E isso foram as armas nucleares que foram vamos dizer assim, como é que eu vou dizer, que eles mostraram que tinham. Fora, isso não entrou nessa pesquisa, aquelas que eles não mostraram, porque tem um monte de bases nucleares secretas no mundo. Que os governos não dizem que tem, nem dizem onde está. É segredo, ultra secreto. Mas eles fizeram uma pesquisa e alguns países aí que têm armas nucleares divulgaram as suas ogivas nucleares, que eles tinham. E nos anos 70, o que foi catalogado de armas nucleares no mundo daria para acabar com a vida na Terra 32 vezes. Nos anos 70, 40 anos atrás. Imagine agora. E agora não tem só arma nuclear, existe arma biológica, existe arma química. Um avião só pode pulverizar uma arma biológica num país inteiro, ou numa cidade inteira. Um avião só. Acabar com a cidade toda. Acaba com tudo. Uma doença. Sem destruir os prédios, sem destruir a estrutura. Ele joga tipo uma doença? Joga, gente. Isso aí é muito, muito fácil de fazer. Existem armas químicas que foram usadas ali no Oriente Médio. O próprio Saddam Hussein usou armas químicas. Entende? Um gás. Na Primeira Guerra Mundial se usou muito gás, né? Gás letal. Se injetarem aqui um gás venenoso, a gente morre em questão de minutos, aqui, segundos, talvez, dependendo do. Mas é bíblico que ia ter terceira guerra, não é? Bom, a Bíblia não fala exatamente de uma terceira guerra, mas vai ter que existir um conflito. Ele vai ter que ocorrer. Porque é esse conflito que vai encher o mundo de pavor a ponto de o mundo aceitar um governante mundial. Essa é a única maneira, vamos dizer assim, a única maneira viável do mundo aceitar um líder mundial. Porque o pavor de uma guerra nuclear vai fazer todo mundo se voltar para alguém que tem uma solução para esse problema todo. Entende? Você viu um negócio pequenininho, matou o cara. Então, veja bem, teve esse ataque então nos Estados Unidos, matando um líder terrorista, que era um chefe de Estado, fazia parte do governo do Irã, mas não passava de um terrorista, de um chefe terrorista. Ele matou muito mais civis do que militares. Né? Todo mundo sabe que o Irã financia praticamente todos os grupos terroristas em ação, em atividade hoje. Entende? Al-Qaeda, Hezbollah, todos são financiados pelo Irã, pelo governo do Irã, não é? Entende? Então, todo mundo sabe que aquilo é o próprio trono do diabo, aquele país. É uma coisa. E você sabe também que as esquerdas aí dos países estão todos contra os Estados Unidos, né? E falando a favor do Irã.
França, na Europa, quase todas as partidas de esquerda. Aqui no Brasil estão fazendo pronunciamentos aí contra anti-Trump. Não, o Brasil, Bolsonaro é Estados Unidos. Estou falando da esquerda do Brasil. Tá, Esquerda brasileira, todo mundo socialista. contra. O Trump já disse que conta com o Brasil. Quer dizer, já botou, já empurrou a gente pro lado deles. Tipo, E como opa. se tivesse, né? Porque, gente, infelizmente, a Amazônia é o, vamos dizer assim, como é que eu vou dizer? O mundo sabe o que vai ter, o mundo, vamos dizer, a nova ordem mundial, os governantes do mundo sabem o que vai ser de maior valor nos próximos anos. Não é petróleo, não é ouro, é água e oxigênio. Entende? A Amazônia, o Brasil como um todo, é riquíssimo em recursos híbridos, água, e tem a floresta amazônica, que vocês sabem, já estudaram no ensino fundamental, no ensino médio, a fotossíntese, como as árvores, como a natureza, são importantes na fabricação do oxigênio. Na verdade, já viram isso. Entende? Então, eles vão querer esse dado aqui também, sim. Por isso que o Trump já... Você vê, uma das primeiras notícias que saiu logo depois do ataque foi o telefonema do Trump para o Bolsonaro, dizendo, ó, quero seu apoio. Tal, porque vocês sabem, não sei o quanto a mídia, eu não tenho visto muito jornal ultimamente, não sei o quanto a mídia está falando, mas você sabe que a América Latina está pegando fogo à nossa volta aqui. E chegou pro Brasil, né? Tá pegando fogo. Venezuela, não é só Venezuela, agora é Argentina, Chile, Bolívia. Tá uma instabilidade política ali muito séria. A Argentina está praticamente falida, é um dos países mais prósperos da América Latina, está praticamente falida. Gente, para esses países avançarem contra o Brasil, para tomar riquezas do Brasil, não vai ser difícil, não. Uma coalizão de países, pode parecer loucura que eu estou falando, mas, gente, não é. Se eles receberem um apoio, um incentivo bastante grande, tipo de Rússia, China, que está de olho no Brasil, Rússia, tudo mais, eles avançam contra o Brasil, sim. Pode ter uma guerra aqui. Começando da fronteira da Venezuela e outras fronteiras. Pode fazer uma coalizão aí, tipo Chile, Chile, Bolívia, Argentina, sei lá, mais algum país eu não sei, e avançarem contra o Brasil, porque eles estão à míngua, esses países aí. E o Brasil tem muitas riquezas, tem muitas coisas aqui que eles precisam. Entende? Então, pode ter, sim, um conflito, uma guerra aqui, se estourar alguma coisa lá, alguém fazer uma frente aqui também. Entende? Pode acontecer. Veja bem, o texto que nós lemos aqui. Vi emergir do mar. Nós sabemos que o Apocalipse é um livro altamente simbólico, né? Águas, na Bíblia, elas simbolizam muitas coisas positivas, tipo a água pode simbolizar a palavra de Deus, a água pode simbolizar o Espírito Santo, a água pode simbolizar muitas coisas boas, né? Aqui nesse contexto, ele não cita propriamente águas, embora o mar seja água, eu sei. Tá. Mas por que ele citou o mar? Por que a besta surge do mar? Porque o mar ele é absolutamente instável. Qualquer pessoa que vive do mar, que é um marinheiro, qualquer pessoa que costuma fazer viagens marítimas sabe disso. Você pode estar numa calmaria, assim, no meio do oceano, viajando, de repente pode virar tudo e começar uma tempestade. Vocês não imaginam
o terror que é você estar numa embarcação, numa tempestade no meio do oceano. Né? Então o mar, ele representa o quê? Simbolicamente no Apocalipse, o mar representa a turbulência, né? Uma situação turbulenta. Significam nações em turbulência, nações, aquilo que Jesus chamou de guerras e rumores de guerras, né? Conflitos, violência, ameaças, entende? Então o anticristo, ele surge dessa situação, né? Num ambiente de turbulência, num ambiente de instabilidade, né? Num ambiente de medo, de apreensão, como se fosse uma tempestade no meio do oceano. É desse contexto que ele surge, porque ele vai vir como um homem de paz. Ó, eu vim para resolver a parada, gente. Estou aqui para resolver tudo. Fica tranquilo, fique em paz, não vai acontecer nenhuma... Não vão deixar o planeta ser destruído, calma. Ele vai vir, né, e vai ser uma pessoa que vai ter muita influência no Oriente Médio, e vai ser uma pessoa que vai ter que ter muita influência sobre as superpotências também, para realmente acalmar a coisa e aquilo voltar a dar uma ilusão de estabilidade. Que é como o apóstolo Paulo ensinou, quando disserem a paz e segurança, ele sobrevirá a repentina destruição. Entende? Mas o que teria que acontecer nesse momento? Esse conflito que está acontecendo principalmente no Iraque, não é esse propriamente que vai gerar uma terceira guerra. Vai acontecer quando Israel for atacado. Quando acontecer uma coisa muito importante em Israel. O nosso relógio não é Bagdá. O nosso relógio não é Irã, Iraque, Afeganistão, nem Estados Unidos. O nosso relógio é Israel. É quando alguma coisa importante acontecer lá. Bomba em Israel, meu filho, já faz parte do cotidiano. Cai bomba. Mas vai ter que acontecer uma coisa muito séria em Israel. Eu já falei para vocês da questão do Domo da Rocha, né, que é um símbolo islâmico dentro da cidade de Jerusalém, que se ele for destruído, o impacto vai ser, sim, um impacto, vamos dizer assim, para acirrar os ânimos mesmo, deixar a coisa sem controle lá. Nem os próprios governantes dos países ali do Oriente Médio vão ter controle, se realmente isso acontecer, for destruído o Domo da Rocha. Aquilo vai ser uma ofensa vamos dizer assim, intolerável. Muito mais do que o assassinato aí do Hassan Soleimani. Assassinato não, execução. Aquilo era um... Eu corro até o risco de ser perseguido pelos islâmicos. Aquilo era um bandido. Era um assassino. Os Estados Unidos executou aquele homem. Eu nem chamo de assassinato. Porque lá, eu acho que é verdade, né? Eles sabiam que ele tinha realmente vários alvos, já tinha lá no cronograma dele vários ataques, principalmente a civis, né? E isso não só naquela região, no mundo todo. No mundo todo. Então eles foram lá e eliminaram o cara. Tá? Isso aí, o que vai acarretar isso? Vai acarretar vamos dizer assim, um crescimento dessa turbulência. Entende? O Irã já respondeu, já atacou 3 bases americanas até hoje, já atacou 3 bases americanas. O Trump ainda não respondeu, o Irã já envolveu Israel, que não tinha nada a ver com... Até o momento não tinha nada a ver com a história, já envolveu, porque é um ódio mortal que eles têm de Israel. Mas se os Estados Unidos retalhar a nossa resposta, porque o que a gente fez foi uma resposta
a ousadia dos Estados Unidos de executar o nosso general. Mas se os Estados Unidos agora quiser retalhar, nós vamos atacar Israel. Quer dizer, o que pode ser, o que pode acontecer se os Estados Unidos agora ocorrer qualquer algum tipo de agressão dos Estados Unidos ali na região? Eles podem realmente se voltar contra Israel. E aí pode acontecer essa questão que eu estou falando aí. Alguma coisa grave, mas tem que ser muito grave, gente. Não é um ataque qualquer, lá, como eu falei. Lá é bomba, é quase todo dia que rola lá ali, por ali, Israel. Tá? E esse tipo de conflito, os Estados Unidos com o Oriente Médio também já vem de décadas. Não sei se vocês lembram da guerra do Iraque, da guerra com Saddam Hussein, né, tal, todo mundo falava que naquele tempo, né, que ia começar a Terceira Guerra. Foi um conflito e tal. Depois houve o ataque das Torres Gêmeas, aí eles partiram para cima do Afeganistão, invadiram o Afeganistão, jogaram bomba lá no Afeganistão, até achar o Bin Laden, que não foi ele que fez esse ataque, eu tenho quase certeza que não foi. Eu acredito que o ataque às Torres Gêmeas foi uma coisa interna dos próprios Estados Unidos. Existe uma coisa nos Estados Unidos chamada Deep State, o Estado profundo. O Estado é um Estado traiçoeiro, entende? Que quer o fim dos Estados Unidos, que quer a destruição dos Estados Unidos. Gente do próprio Estados Unidos, da própria gente de socialistas, esquerdistas, tal, Partido Democrata, tal. Então, todo mundo sabe que existe por cima do Estado, existe o que eles chamam de Deep State, um Estado profundo, um Estado secreto, que conspira contra a Casa Branca, conspira contra. Entendeu? Então, eu acredito que as Torres Gêmeas foi promovido por gente do próprio Estados Unidos, gente lá de dentro. Muita gente fala, isso é teoria da conspiração, não sei o quê, mas eu acredito nisso. E tem outra coisa, as duas superpotências vão ter que cair, tanto Rússia como Estados Unidos. Pode não chegar a uma deflagração de guerra nuclear mundial, mas pelo menos essas duas nações vão ter que cair, né, para que haja também condições de alguém se levantar. Porque os Estados Unidos jamais se submeteria a um líder mundial, nem Rússia. Então as duas potências vão ter que cair. As duas que ficam se contrabalanceando, né? Porque China, Coreia se apoiam na Rússia. Israel e a Inglaterra se apoiam nos Estados Unidos. Então as duas têm que cair. Não tem mais onde se apoiar. Entende? Então eu acredito que os Estados Unidos, se envolver nesse conflito, ele vai perder. Ele não vai triunfar, ele vai ser destruído. Eu acho que os Estados Unidos vai ser traído. Porque vai ter que ser alguém que vai ter controle sobre as Forças Armadas dos Estados Unidos e tirar os dedos dos gatilhos, para os Estados Unidos não reagir e deixar ser devastado. E a Rússia talvez lá também do outro lado. Talvez, mas os Estados Unidos é certeza. Essa nação vai ser destruída. E está bem perto isso, está bem próximo isso. Tem tudo a ver com os Estados Unidos agora, nesse momento. E essa nação ela vai cair, vai acabar. E quando ela acabar, quando ela for aniquilada, isso aí vai refletir no mundo inteiro. Vai refletir no mundo inteiro, porque a economia mundial vai cair. Então, isso aí é bíblico, gente. Está lá no Apocalipse. Vai haver escassez de recursos, vai haver
fome, vai haver... vai acontecer muita coisa, entende? Como eu falei, pode haver um conflito aqui no Brasil, se deflagrar alguma coisa no Oriente Médio, pode haver conflito aqui, entende? No Brasil, é muito provável. Da última vez que eu falei isso para vocês, eu achava até mais ou menos, eu acho muito provável, coisa que tá pegando fogo também. Então é só a China, a Coreia do Norte, ou a própria Rússia incitar aqui, fazendo um incitamento, dizer, vai lá, invade que a gente apoia vocês, a gente dá apoio militar, apoio logístico, apoio que vocês precisam, eles vêm para cima do Brasil. Eu acho que isso está muito perto de acontecer. Se a esquerda brasileira tomar o poder, que eu acho que também isso vai acontecer, não o Lula em si, mas os lulistas, vamos dizer assim, tomarem o poder, aí o Brasil vai ser entregue mesmo para a China, para Coreia do Norte, Rússia, se tiver ainda, não sei. Você vai ser entregue. Os recursos vão tudo para lá, eles vão roubar todos os nossos recursos. Entende? Não vai ficar nada para nós. O povo brasileiro não vai ficar nada, eles vão tomar tudo para eles. Então vai ter muita fome aqui, vai ter muita violência. Os islâmicos vão entrar no país solando, que eu estou fazendo na Europa. Entende? A Europa está sendo dominada, gente. Isso era inimaginável há 10 anos atrás. Hoje a Europa está sendo tomada pelos islâmicos. Ali, Emmanuel Macron e outros líderes ali, tipo, da Alemanha, estão deixando tomar conta. Na Inglaterra já tem bairros inteiros dominados pelos islâmicos, bairros inteiros. Na cidade de Londres, lá, já tem bairros inteiros, onde só tem, como aqui no Brasil, aqui no São Paulo não tem a Liberdade, centro da cultura japonesa, está acontecendo isso mesmo lá. Em relação ao islamismo, bairros inteiros estão dominados pela cultura islâmica. Já tem distritos na Inglaterra onde a lei é a lei islâmica, gente. A Sharia. Vocês não imaginam o que está acontecendo ali, né, na Inglaterra, na França, na própria Alemanha. Já tem distritos ali e tal, onde, aqui a lei nossa aqui é a Sharia. Entende? E a lei Sharia é essa daí, é morte aos infiéis. Se você não é muçulmano, eu posso te matar e acabou. É a minha cultura, é a cultura islâmica. Posso casar com uma menina de 9 anos, 8 anos, um velho de 40, 50, 60 anos casando com uma menina de 7, 8 anos. Cultura islâmica. Outro dia aquele Jean Willis fez um pronunciamento lá no Congresso defendendo a pedofilia, dizendo, nossa, casar com uma menina de 10 anos não é pedofilia, é cultura islâmica. Aí alguém respondeu lá, e matar os homossexuais não é homofobia, então também é cultura islâmica, né? Porque os homossexuais na cultura islâmica, nos países islâmicos, são condenados à morte. Se você é pego na prática homossexual, você vai direto para a forca. Eles sabem disso. Você sabe aquela questão? É inimigo do meu inimigo, então é meu amigo. Então até aí. Eles não têm resposta para isso. Eles não têm resposta para isso. Mas eles estão apoiando aí. Jean Willis é um deputado aí do PT. Eu sei que era do PVB. Saiu do país. Né? Ou estava sendo ameaçado. Um idiota, cara. E o cara falar uma atrocidade dessas deve ser um cretino, né? Um babaca de marca maior, né? Então é isso, gente. Eu acho que ainda no momento, não, mas como eu falei para vocês, o nosso relógio é Israel.
quando aconteceu uma coisa muito séria, muito grave lá, eu acho, na minha opinião, ligado ao Domo da Rocha, aquele domo for destruído. É uma ofensa, uma ofensa imperdoável. Seria uma ofensa imperdoável para o Estado Islâmico. Ia ser muito difícil refrear, controlar uma invasão a Israel, alguma coisa assim. Se Israel for invadido, jogar bomba é uma coisa, mas aí uma força, um exército invadir Israel, entende? Já aconteceu no passado, mas se acontecer agora, os Estados Unidos vai ter que se envolver. E aí começa, aí sim, aí vai começar, pode começar aquilo que eu já expliquei. Que aí é onde aparece o anticristo. Aí vai... como eu falei, eu não acredito numa guerra nuclear, mas acredito num conflito nuclear. Vai haver uma troca nuclear. O país que vai sofrer mais vai ser o próprio Estados Unidos, que ele vai ser traído. Ele vai ser traído, entende, pelo Deep State, que eu expliquei. Que isso é um povo, não são os democratas, porque os democratas são a oposição oficial aos republicanos que estão no poder, mas é um Estado profundo, é uma conspiração. Entende? Que o objetivo deles é matar Donald Trump e tomar o poder e entregar o poder. Entende? E eles contam com a destruição mesmo dos Estados Unidos, porque esse é o objetivo deles. Destruir mesmo os Estados Unidos. Como eu falei, então, os Estados Unidos não vai aceitar um líder mundial sobre ele, então ele vai ter que ser... Até porque ele que quer dominar o mundo, né? Por certo aspecto, E aí o rapaz da Rússia, né? Por isso que eles são brigados, né? Porque a Rússia não quer que... A Rússia acha que os Estados Unidos quer mandar no mundo todo, eles não concordam, né? O Putin quer mandar também, os dois. Ele também quer mandar? Então, eu não sei. Mesmo nível que os Estados Unidos... Eu acredito Até de força de poder, né? que pode haver uma destruição também, porque se os Estados Unidos for atacado, ele pode de repente retalhar na Rússia, direto na Rússia ou na China. A Rússia vai ajudar o Irã, né? Mas o que é mais provável acontecer é a destruição dos Estados Unidos. A Rússia e a China. A Rússia e a China foi pro lado do Irã. Claro, os partidos os países de socialistas estão todos do lado do Irã. Aqui é Inglaterra e Japão, né? Eles também? Com a gente. Com a gente não, com os Estados Unidos, esquece a gente. Mas contra Os Estados Unidos tem um monte. Eles têm a Coreia do Sul. Tem a Coreia do Sul, Japão. A Inglaterra, mais ou menos. França, acho que não. Mas, gente, se os Estados Unidos cair, esses países não vão assumir a parada. Eles vão entregar. Se for destruído, não tem outro país que pode... Aí é onde vem a... É o poderio militar, econômico dos Estados Unidos que controla tudo isso aí. Né? Que faz com que a balança esteja estável. Né? Se os Estados Unidos deixa de ser uma potência militar, deixa de ser uma potência econômica, acabou. Aí está pronto para um surgimento de um governo mundial. Então, esse conflito nuclear tem que acontecer para o anticristo aparecer como o salvador do mundo. Entende? Porque ele é anticristo. Porque ele vai querer fazer um papel mesmo de Cristo. Eu sou o salvador, eu sou o que vai resolver a parada. Aí não precisa ficar com medo, não, nós vamos... Tá? Olha, eu cheguei a falar aqui que isso era pouco provável, mas eu estou sendo levado a acreditar que de repente o Barack Obama pode ser essa pessoa. Do quê? O anticristo. Eu acho que não, porque na Bíblia fala que ele ia ser um cara bonito, charmoso, aonde não foi Não sei. Não, isso é um sinal bom para ver, porque você vê um cara bonito, elegante. Ele ia ser uma pessoa de influência e poder. Não está na Bíblia que ele não é casado? Que ele parece que não tem esposa, né? Que acha, teoria... Que dizem que ele é gay.
que a mulher dele é um travecão. Não, tô falando. No Barack Obama. Não, então, tá de acordo com as escrituras. Que Não, mas esse negócio dele eu acho que não, porque ele desde a adolescência namoraram, antes mesmo de pensar em ser bem. não sei, gente, isso aí tudo pode ser... Mas não cola essa Jogado. parte, porque fala que o anticristo vai ser um cara muito charmoso, muito bonito. Não é bíblico isso? Charmoso, bonito, não. É, sim. Fala que ele vai ter poder, vai receber poder e vai ser uma pessoa Muito que bonito. ele vai ter um poder sobrenatural. Mas Para A vai gente ser aprendeu bonito, sobre charmoso, não. ia ser bonito. Eu vou Falar procurar que essa é uma depois. pessoa tipo influente, né? Não E estou me bonito. lembrando de nenhum texto específico que fala que ele vai ser Persuasivo, eu bonito, acho. ele vai ser persuasivo. Não, sério, mas sério, a gente aprendeu sobre Mas isso. ele é persuasivo. Até então, se você for ver o Apocalipse da Record, mostra exatamente o que a gente sempre aprendeu. Isso. Era um cara bem gato. Gente, não sei. Eu não lembro de ter falado que vocês queriam ser particularmente um cara a gente bonito. ouvia Pode ser. nas pregações. Mas eu também não estou dizendo que é o Barack Obama. Não, sim. Eu estou Eu tô dizendo que a gente que sempre ouviu. eu estou dizendo que, Mas pode ser. vamos dizer assim, pela geopolítica atual, Uhum. ele é a única pessoa que pode ter influência tanto nos Estados Unidos, para trair os Estados Unidos e tirar os dedos dos gatilhos, Uhum. se ele assumir novamente um certo poder lá. E também terá controle sobre os países do Oriente Médio, porque ele é muçulmano. Barack Obama é muçulmano. Várias pregações que tinha sobre o anticristo falavam. É. Ele fala que ele é o homem mais bonito do... Não lembro, mas tudo bem. Pode até ter falado. A gente, mas Não. eu tô falando que eu Não, não foi Eu vi- ele eu que achava ele falou, pouco falando que provável. As pregações era da igreja da Terezinha sempre falaram disso. As características dele. Mas Também isso era quer dizer, Larissa, o Olha, exemplo Davi, gente, pra na- você pode ser bonito. Pra Fala- mim, pro Gil não, não mas pode fala- ser, falou que né? era Então uma não tem pessoa como saber. chamativa, que era muito bonita. Mas pode ser É, chamativa então. do jeito dele falar, dele agir. Isso Então já não é pode ser. ele vai ter um poder de Então. persuasão, ele vai ter um poder, Mas mas não é Já- apenas. não tem a ver com a Ele aparência. já foi poderoso, não teve nenhuma influência. Mas sobre ele Mas ele pode pode voltar. Ele teve voltar, sim, mas filha. não com... Ele teve. Não teve, Alex. Tô falando Gente, de... Ele foi o único ele pode presidente que voltar teve os dois- não como dois- presidente dos Estados Unidos, ele pode voltar com de repente uma liderança. Tipo, não, levantada não pela ele, né? ONU. Porque a França queria ter um governo mundial, igual É. você queria. Mas Muita, não muita conseguiu gente porque os fala Estados que Unidos não pode quis. ser o Emmanuel Macron. Ah, e eu tal. acho que não. Eu acho muito pouco provável, eu acho que a balança está um pouco mais para ele agora. Pode não ser nenhum desses dois, pode ser realmente um cara bonito, um ator, sei lá. Não, Pode mas ter- eu acho que esse negócio que você falou de bonito, eu Eu, acredito. eu só estou É dizendo, martigo não quer dizer o cara ser bonito. ó, eu só estou dizendo que pela geopolítica atual, a única personalidade que poderia ter influência nos Estados E Unidos do outro e de lado, controle dos ânimos ali dos países islâmicos do Oriente Médio seria ele. Porque ele é muçulmano. Porque foi com ele que foi o tratado, né? Que teve É. o tratado. Foi através Exatamente. dele. Ele é muçulmano, ele já se declarou muçulmano. Ele citava o Alcorão constantemente. Ele não citava a Bíblia, ele citava o Alcorão nos seus discursos. Vários discursos que eu vi dele na internet, ele citando o Alcorão. Então, eu estou assim, atualmente com eu posso estar enganado, gente. Eu não estou batendo martelo, que é ele. É porque a gente... É. Eu estou falando que pode ser, porque ele nunca se afastou dos Ele Estados falou Unidos. falava que o anticristo ia ser bonito e ia ter filhos. E ele tem duas filhas. Não fala. A Bíblia não fala isso. Mas a gente ouvia, lembra? Existe uma inferência na Bíblia em O da Record Daniel. não tem filhos. Ó, Exatamente. existe uma inferência na Bíblia de que ele pode ser um homossexual. Uma inferência, não é cabalmente dizendo ele é um homossexual. Diz que ele não Uma tem mulher, inferência né? em Daniel. E o Barack Obama, ele é homossexual. E dizem que a mulher dele Eu não acredito, é não. um casamento apenas de fachada. Todo mundo fala isso, acho que não. Mas se foi bem estratégico, porque Desde que da você adolescência... conhece faz tempo. eu não sei. Não sei, gente. Tem duas- Gente, ele é keniano. Não, mas o Google Ele é- escondeu isso até ele ser eleito, gente. Todo mundo sabe que ele é do Quênia. Ele jamais poderia
os Estados Unidos a lei americana, a Constituição americana jamais ela proíbe um queniano não, Estrangeiro. um estrangeiro se candidatar. Ele é estrangeiro. E ele é queniano, ele não é americano de nascença. Ele é cidadão americano, ele conseguiu a cidadania, mas ele de nascimento ele é queniano. Ele não conseguiria ser. Não conseguiria Não, ser se ele elegido. descobrir, Não conseguiria. Ele teria. Então ele escondeu isso Sim. durante muitos anos, que ele era. Tanto que ele era queniano quanto que ele era muçulmano. Tudo isso veio à tona depois que ele estava eleito. Ele não- Entende? Que ele era muçulmano e que ele era queniano de nascença, ele nem era americano de nascença. Eles seriam dois fatores que Não, bem que ele tá não- crescendo que ele agora, não né, poderia- por causa do Thor. que ele não poderia se Doutor? candidatar. Não sei o nome desse cara, não. Aí ele tá aparecendo bastante, né, com uma família perfeita nas redes sociais. Quem é que tá? Não é Thor, como é o nome dele? Trump, né? Thor. Não é o Vingadores não, cara. Ó, o Trump, ele é mais ou menos, ele cumpre o mesmo papel que o Bolsonaro cumpriu. O Bolsonaro quer copiar ele. Gente, eu não sou bolsonarista, eu já falei, eu não sou fã desse Bolsonaro. Eu gosto dele. Mas, no entanto, ele, se ele não tivesse entrado agora, quem entraria seria o Haddad. Aí tudo isso que eu estou falando já teria começado esse ano, o ano passado. Foi a entrada do Bolsonaro que deu uma segurada nas pontas. Não foi Deus, né, que colocou. Entende? E a gente Deu uma vai segurada ver nas que pontas. cada coisa O vai- Trump é a mesma coisa lá. Também não sou trumpista, sei lá o que é isso, não sou fã do Donald Trump. Mas ele mudou os Estados Unidos, entre aspas. Mas ele, se vocês quiserem saber, as pesquisas davam 80% para Hillary Clinton. É. Até a véspera da eleição, 80%. Eles não esperavam, Que o que ele ia ganhar. Porque até então ele. entende? E aí ele entrou. Eu considero isso, tanto o Bolsonaro aqui como o Trump lá, aqui já tá. um tempo que Deus, tipo, ó, eu vou dar uma chance para vocês, gente. Para vocês se arrependerem, se prepararem. Então eu vou, tipo, aqui no Brasil vou botar o Bolsonaro, nos Estados Unidos vou botar o Trump. Não estou dizendo que o Brasil também está que é um dos ícones dessa trama, não estou dizendo, mas eu tipo aqui, em relação ao Brasil, vamos dizer assim. Se o Haddad tivesse entrado no ano passado, vocês iam ver o que seria esse Brasil hoje. Como é que estaria a nossa vida aqui. A gente já estaria talvez pior que a Venezuela. Se o Haddad tivesse entrado. Entende? Então entrou o Bolsonaro, não sei, agora não sei até quando ele vai estar aí, até quando ele vai aguentar, porque eu acho que ele não vai aguentar mais muito tempo, eu acho que vai acabar acontecendo, a esquerda vai acabar assumindo o poder aqui. Se realmente acontecer isso lá, os Estados Unidos cair lá, tá, economicamente, militarmente, tudo cair, a esquerda, o socialista vai ganhar muito poder, aí eles podem simplesmente chutar o Bolsonaro para lá e acabou, a gente assume o poder aqui. Entende? Que nem fizeram no czar da Rússia. É, porque se os Estados Unidos é esse ano, eles são lá. Se vir a esquerda, praticamente o Bolsonaro não vai ter ninguém, né? Vamos ver como é que vai ser as eleições, vamos ver como é que o Trump vai ser reeleito. Tudo indica que ele vai ser reeleito para o novo mandato, né? A economia cresceu, A taxa de desemprego. o desemprego também diminuiu, tal, melhorou. É a menor, né? Ele tem melhores números. Mas por que tal. estão pedindo o impeachment dele, então? Os atos dele. Porque acha que ele tinha. Porque na eleição ele teve algum negócio contra o país, não foi? Tem os atos que a gente faz também. Não sei, mas tô falando que teve um negócio que falava que ele teve um outro país aí que eu esqueci. Ele tem a questão do muro que ele fez. Ele é o Trump, gente. O Trump, eu vou dizer, ele é altamente, eu vou dizer, discriminador. Ele não é, como é que eu vou dizer?
eu acho que ele é um pouco racista, assim. O tipo de atitudes que ele tem, a maneira como ele tem, a maneira como ele trata muito mal os imigrantes. E está porque ele queria fazer um muro lá. tá sendo esses argumentos aí que a oposição dele lá usa mais contra ele, né? Usam ele de ser desumano, de ser e tudo. Porque ele realmente ele tem. Não permitiram. No entanto, foi essa atitude dele que também impediu que os Estados Unidos sofressem uma invasão islâmica via imigração. Também. E também a questão do Bolsonaro aqui impedir que o Brasil sofresse uma invasão islâmica via imigração também. Entende? Mas o pessoal Deus às vezes usa pessoas que nem têm um temor muito grande dele, mas usa para conter certas coisas. Mas lá nos Estados Unidos o pessoal foi pra rua depois que ele atacou. Minha amiga de lá, ela tava me contando. Foi, Inclusive, mas ainda Vamos aí voltar, tem. né? É que o pessoal que apoia Trump, eles ficam meio na surdina, sabe? Porque a pessoa apoiar o Trump assim, publicamente, de uma maneira, ela é mal vista, sabe? Tipo o Bolsonaro, apoiar o Bolsonaro. Se você sai falando, Bolsonaro, não tem que... Sabe? É aquela coisa, você fica meio estigmatizado. Então o pessoal apoia o Bolsonaro, mas tipo, o Bolsonaro fez a campanha dele na rede social, ele não fez na TV. Né? Entende? Então ali, você sabe que a rede social é poderosa, gente. A rede social. Ele foi esperto, ele viu que deu certo com o Trump e fez isso. Ele não tinha tempo na televisão. O partido dele era. Mas ele viu que a internet era muito forte. E ele não queria debater com ninguém. Por isso que os governos de esquerda eles odeiam a internet. Eles odeiam a internet. Mas o Lula bem que tá usando a internet, tá ganhando força. Também, eles usam também, mas se eles estiverem no Tá poder, usando agora, eu acho que se a esquerda entrar no poder agora, eles vão fazer restrições na internet muito sérias, porque eles sentiram o drama do que é deixar a internet livre. Tinha muito fake news, né? Entende? Então eles podem, se eles entrarem de novo no poder, eles podem restringir mesmo a internet, dominar a internet, restringir. A Rússia já fez isso, a Rússia já está fazendo isso. A Rússia? A Rússia já está fazendo isso. Já está controlando a internet. Rússia, China sempre, desde sempre. Coreia do Norte, desde sempre, controlou a internet. Lá não tem internet. Coreia do Norte, China, não tem isso. É tudo controlado por eles, lá não tem internet não. E na Rússia, com a perestroika lá dos anos 80, 90, tinha entrado, agora o Putin também está restringindo a internet, já está tendo sanções lá e parece que tipo a internet lá, você não pode mais acessar nada de outro país. Só de lá. Só de lá. Você não pode acessar. Tudo é bloqueado, que vem de outro país, tipo, você tem o seu Facebook, se você tiver com um amigo dos Estados Unidos, por exemplo, ou do Brasil, acabou, bloqueia, você não pode ter amizade, nem relacionamento via internet com ninguém de outro país, só da Rússia. Entende? Já estão fazendo isso lá. Então, gente, eu não estou dizendo que o Barack Obama é o anticristo. Eu estou dizendo que na atual geopolítica ele seria a pessoa que mais forte nessa questão aí de ter uma influência sobre os Estados Unidos, não uma influência de dirigir os Estados Unidos, mas de trair os Estados Unidos, de se mostrar como um bom moço, depois tirar o corpo fora e deixar a China, a Rússia entrar lá e acabar. E teria o controle também sobre o Oriente Médio e poderia chegar em Israel e tipo, ó, eu vim aqui fazer a paz. E fazer o tratado de paz lá, que a Bíblia fala, né, se fala tanto. Fazer. Então ele seria um personagem atualmente, né, mais viável para fazer isso. Mas eu também não sei se é ele, gente, eu não sei. Eu não estou dizendo que é ele. Estou dizendo apenas que na atual conjuntura, ele seria uma única pessoa que eu vejo que
teria condições de fazer isso. Entende? Mas eu também não sei, pode de repente não ser ele, ser alguém, vai vindo, como diz aí, o dragão vai dar a ele todo o seu poder, toda a sua autoridade, e chegar e resolver tudo também. Uma pessoa nova aí que surgiu. Eu acho que vai ser uma pessoa religiosa. Que vai vir o anticristo. O islamismo vai estar muito ligado a esse governo mundial, pelo menos no início, entende? Pelo ódio que ele tem aos cristãos, porque o ódio é contra Cristo e os cristãos. Por que ele é o anticristo? Porque o inimigo supremo dele é Cristo e os cristãos. Então qualquer um que odeia cristão, tipo socialista, tipo islâmico, não todos socialistas, os mais radicais. E os islâmicos também, mais radicais também, não é? Está cumprindo o papel para ele nesses dias, porque ele é o anticristo. O inimigo dele é Cristo e a igreja de Cristo, os seguidores de Cristo. Entende? O Papa está totalmente indiferente à perseguição que está ocorrendo aos cristãos nos países islâmicos. Todo dia aparece vídeo na internet de gente, os islâmicos degolando cristãos. Nos países do Oriente Médio, nos países islâmicos da África, dos países da Ásia, que são islâmicos. Todo dia aparece lá vídeos na internet, vazados na internet. E o Papa está totalmente indiferente. Estão dizendo que ele está planejando aí em abril, maio, fazer um pacto e unir todas as religiões mesmo. Unir o Vaticano com o islamismo. Estão dizendo, não sei se vai acontecer. Vai fazer uma coisa só. Estão chamando de catolicismo, sei lá, alguma coisa assim. Tem uma palavra que estão falando. Está esse burburinho aí na internet, que ele vai unir. Ele vai unir o catolicismo com o islamismo. Entende? Que ele vai fazer o concílio ecumênico, né? Tal. E que muita gente, até mesmo denominações protestantes e denominações evangélicas, vão se unir com ele nesse concílio aí, nesse ecumenismo. Porque o que vai acontecer também? Depois eu vou fazer um estudo mais claro sobre ali que diz 2 Tessalonicenses 2, que fala que antes do arrebatamento, que seria a vinda do Senhor e na nossa reunião com Ele, haveria a apostasia e a manifestação do anticristo. Por isso eu estou bem convencido de que nós vamos estar aqui quando ele surgir. O anticristo. O anticristo. Tá? E essa apostasia... Porque ele fala que ele vai enganar... Vai enganar até os de Deus mesmo, né? O poder que ele vai ter. Eu acho que agora em abril vai ter essa reunião importante que o Papa convocou para fazer uma unificação religiosa mesmo. Então ele está dando outros nomes, está dando uns outros objetivos, mas eu acho que o objetivo principal mesmo vai ser esse. Realmente consolidar essa união de religiões. Que eu acho que vai ser o que a Bíblia chama de apostasia dos dias finais. A apostasia não é esse abandono do Evangelho, outros evangelhos. Isso aí acontecia desde o tempo de Paulo, já aconteciam outros evangelhos, falsos evangelhos. A apostasia vai ser isso. Muita gente vai realmente se consolidar e passar para o outro lado. Talvez, isso aí não estou dizendo, talvez ele vai negar a deidade de Cristo. Como assim? Ele vai dizer que Cristo não foi Deus, não é Deus. O que é um ponto doutrinário básico do cristianismo, tanto católico como protestante, tal. Então, está se dando um indício aí de que ele vai
para poder fazer essa união, para poder os islâmicos fazer um... Porque os islâmicos têm Jesus como profeta, de Allah, sei lá o quê. Os islâmicos respeitam o Jesus historicamente como profeta. Apesar de eles odiarem os cristãos, mas a própria pessoa de Jesus em si, eles respeitam como um profeta, não como Deus, óbvio. Allah para eles é o único. Só tem Allah e acabou. Mas para ele também poder fazer essa unificação, incluir o próprio islamismo e juntar tudo, fazer uma religião realmente, uma unificação mundial de religiões, ele precisaria fazer essa negação da deidade de Cristo. Então existe um forte indício de que ele vai fazer essa alegação. Vai negar, e os católicos, vamos dizer assim, vão ter que seguir. Se não quiser seguir, vai ter que sair da Igreja Católica. Pode ser, gente, eu não estou dizendo que isso vai acontecer, mas existe um forte indício, porque seria a única maneira de ele conseguir atrair os islâmicos. Entende? Tá bom, a gente faz uma aliança religiosa, não é aliança política, é aliança religiosa. E muita gente também do lado protestante, do lado evangélico, de repente vai bandear para esse lado também. Bandear. Isso aí, eu acho que isso vai ser a apostasia dos dias finais, que fala o apóstolo Paulo, lá em 2 Tessalonicenses 2. Onde ele fala, antes da vinda do Senhor, da nossa reunião com ele, importa que venha a apostasia e a manifestação do homem do pecado. Então eu acredito que a igreja vai estar aqui quando o anticristo se manifestar. Eu só não acredito que ela vai estar aqui quando ele implantar a marca obrigatória. É o que eu acredito. Eu também não estou batendo martelo, nada disso. É o que eu acredito. Eu também. Dá a entender Entende? que não está mais. Não faz Entende? sentido também a gente estar aqui. Então, seria mais ou menos isso aí. Vamos ver o desenrolar dos acontecimentos, né, gente? E como eu falei, nosso relógio é Israel. Alguma coisa, fica de olho lá. Se acontecer alguma coisa grave lá, não é nem tanto aqui no Iraque, no Irã, nos Estados Unidos, não, é lá. Se acontecer alguma coisa